Sobre Elias eu acho que eu faltei aqui uma quarta-feira, 2, 3, 4, 5, e eu acho que eu não sei se eu comecei aqui essa ministração, acho que não, né? Se eu comecei, você aprende de novo, que sempre é bom aprender a Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Versículo de número 30. Não é capítulo 18, versículo de número 21. O 30 é se der tempo. 21. Aleluia. Achamos? Você que está sem sua espada aí, bota lá teu olho na tela lá. Então Elias se achegou a todo o povo e lhe disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Amém? Louvado seja Deus. Lemos um trechinho da palavra de Deus onde o profeta Elias fez uma reunião com o povo de Deus para que Deus fizesse ali o milagre. Você está precisando de um milagre? Eu preciso de milagre. A Bíblia, ela nos mostra que o nosso Deus faz milagres. Só que o milagre que o pessoal aqui está precisando, amados, ele está vinculado. Eles estão debaixo praticamente de uma sentença, de uma situação pecaminosa que a nação estava vivendo. E, infelizmente, a bênção do Senhor ficou retida, porque pecado e coisa santa não dá para misturar, a gente tenta, mas Deus não permite. E a gente tenta no bom sentido, né? Tenta porque às vezes a gente dá umas pisadas na bola legal aí e quer continuar a coisa para frente. E nós temos que parar, conversar com Deus, pedirmos perdão. É assim que funciona a Bíblia. O nosso tempo maravilhoso, tempo da graça, aonde você tem aí o espaço, né, para que você possa buscar o Senhor, orar a Deus, pedir a bênção de Deus. Israel se afastou do Senhor, se afastou de Deus, das promessas de Deus, da lei de Deus. Se afastou também, se afastando da palavra de Deus, amados, se afasta do jejum, se afasta da oração, né? Se afasta daquilo que se relaciona a Deus. Às vezes nosso coração dá uma esfriada e a gente acaba se afastando da igreja e automaticamente você deixa de praticar, não é? Aquilo que então é prática comum dentro do plano de uma vida espiritual. Nós temos aí a nossa natureza carnal e a nossa natureza espiritual, e os dois precisam de suprimentos. Teu corpo precisa, não é? E você vai em busca disso, mas o teu espírito também precisa, e você também tem que ir em busca disso. Agora, lógico que se estabelece aí o equilíbrio dentro daquilo que você vai fazer tanto carnalmente como espiritualmente. Então, amados, nós notamos aqui que Israel, ele se afastou de Deus, e quando a gente se afasta de Deus, nós nos afastamos daquilo que então faz parte. Então o crente deixa de orar, ele deixa de jejuar, ele se afasta das ofertas, muitas vezes se afasta da Santa Ceia, não é? Enfim, daquilo que seria ali o seu mantenedor espiritual, aquilo que o ligaria ali de uma forma espiritual, manteria ele em atividade. Elias, um profeta que, quando você pega o perfil dele, você percebe que Elias é um pouco rancoroso. Na verdade, assim, era a natureza dele, era o jeitão dele. Era um cara muito, sério nas coisas de Deus, e tem que ser sério mesmo.
ele dizia as coisas um pouquinho assim sem pensar, não? Ele dava aquelas tiradas, tanto é que o seu sucessor também, né, praticou isso daí, e a coisa às vezes, né, ficou muito difícil, dificultou a vida de Geazi, não é? Quando lançou sobre ele a maldição de Naamã, não é? Foi aquele ímpeto, né? Ah, se pegou o dinheiro do cara, tá, então pega a doença também. E ele era um profeta de Deus, sua palavra tinha valor, não é? E logicamente que a coisa, né, foi para cima do rapaz lá, e toda a geração dele lá acabou ficando leproso, a lepra branca, né, o vitiligo, e ele também foi desclassificado para estar no sacerdócio, estar nessas coisas também, e não foi ele, então, o sucessor de Eliseu, né? Mas Eliseu cedeu Elias, uma época aí também brincaram com ele amaldiçoou os garotos lá e, né, saíram lá 2 ursos lá da região lá e despedaçou a molecada lá, não é? Então você percebe assim que, às vezes, no ímpeto, não é? As pessoas dizem, falam as coisas, tomam decisões, e isso não é muito bom. Então, quando o seu coração estiver com muita raiva, se estiver meio bravo, não decide nada, não. Dá um tempo, não é? Depois você decide com calma, aí você vai alcançar aí mais sucesso aí nas suas decisões. E Elias também. Chegou diante de Acabe, havia o pecado, ele ficou indignado, aquela coisa toda. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou profetizar que não vai haver chuva sobre a terra, não é? E 3 anos, amados, ficou sem chover. Foi um tempo muito difícil, né, para o povo, mas ele fez isso com uma intenção. Mas a minha mãe tinha uma frase interessante, que ela falava assim, filho, de boas intenções o inferno está cheio. Gente, não, mãe, eu fiz isso com boa intenção, não queria prejudicar. Ela falou, de boa intenção o inferno está cheio. Você tem que tomar cuidado e pensar nas suas decisões, não é? E, logicamente, que a intenção dele era levar o povo a temer a Deus. Não, eu levo esse povo a temer a Deus e pedir perdão, não é? E Deus certamente vai mandar chuva para ele, essas coisas e tal. E não deu certo, amado. O coração do povo estava duro, não é? E não pediram perdão, não buscaram a Deus. Aí a coisa ficou difícil, aí começa a morrer gente, começa a morrer animal, começa a faltar alimento, começa a prejudicar toda uma nação, não é? Por causa, muitas vezes, aí do sentimento de um coração. Era um profeta, era um homem de Deus, não é? Portanto, Deus o levantou e Deus o respeitava, não é, ali. Mas você vai ver no capítulo 18, logo no comecinho, lá o próprio Deus interferindo, Elias, não é? Vou mandar chuva sobre a terra. Então você vê que não é ele que ora, ele orou para não chover. Mas agora, não é? Vejam que o lado humano, muitas vezes, ele se aflora numa situação, numa circunstância, e ele não ora para que a chuva venha. Ele não vai clamar para que a chuva venha, ele não tem essa disposição. Parece que assim, ele foi se enraivar, a raiva foi aumentando e ele queria aquilo como vingança. Mas aquela situação dele estava prejudicando uma nação, estava prejudicando gente, estava prejudicando, né, pessoas. E o nosso Deus, ele não trabalha dessa forma. Deus não trabalha prejudicando ninguém. Deus ele é abençoador, é galardoador, Deus é restaurador, não é? Ele não trabalha em prejuízo dele, trabalha em prol dele, não é? Para que o povo tenha aí alcance, para que eu e você, para que nós possamos alcançar aí aquilo que nós desejamos. Mas infelizmente não foi assim, não é? Então o ministério de Elias, um ministério profético maravilhoso, não é? Tem um ministério representativo, representa, né, o fogo, representa aí o arrebatamento também, não é? Elias é arrebatado até os céus, não é? Portanto, nós não vemos a morte física dele, não é? Consta na Bíblia, então, que uma das testemunhas lá do Apocalipse, que virá também, não é? Será este homem Elias, não é? Outros dizem, Enoque também foi transladado, não morreu, não é? Mas, como lá um testifica do fogo e outro testifica da água, lá no Apocalipse, nas testemunhas, não é? Da grande tribulação, então, profetas do fogo, Elias, profeta da água, Moisés, não é? Vocês estão bem ligados lá do mar, aquelas coisas e tal. Então, existe, né, essas conotações aí que vai acontecer. Então, é um homem que tem a importância, mas assim, ó, a atuação dele, aquilo que ele realizou, né? É um profeta também que nos ensina o lado humano, embora, né, seja aqui uma espécie de general Durão, tem o seu lado humano, entra em depressão. Né? Chega um tempo que se sente que ele é a única Coca-Cola do deserto, não é assim? Só eu fiquei. Ele até usa uma expressão aqui, ó, quer ver? Ó? Diz assim, nós lemos o 21,
O 22, então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450, né? Mais 400 lá do Deus Azera. Então, estou sozinho contra 850, né? Achou que era o bambambam, e quando ele vai falar com Deus, Deus falou assim, você não está sozinho não, tá? Eu tenho 7.000 profetas aí, para te substituir. Então, amados, quando você achar que você é insubstituível, lembra da Bíblia. A Bíblia é um livro que nos informa as coisas. No mínimo 7.000 pessoas vai fazer exatamente o que você faz. E às vezes vai fazer melhor. Então está aqui na Bíblia, né? Elias achou que só eu fiquei, Senhor, para o profeta. Deus falou, só você nada, eu tenho 7.000 aí que não se dobraram diante dos deuses aí. Como é que é só você? Então nunca se ache autossuficiente, não é? Autocompetente que você é aquela ou aquele, não é? Fica na sua, humilha-te diante de Deus, serve a Deus, faz a obra do Senhor e vamos para frente, em nome de Jesus, não é? Às vezes é por não conhecer a Bíblia, irmão, que nós pecamos e cometemos aí alguns agravos, não é? Mas Deus interfere, fala com Elias, Elias, eu vou mandar a chuva, então aí agora ele falou, então agora vamos para o processo, né? O Espírito o levou e ele então chama o povo e faz uma pergunta ao povo, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, se Baal é Deus, segue ele. Se o Senhor é Deus, então segue ele. Ou seja, decide, você precisa decidir. O homem, o ser humano, ele precisa decidir a quem ele serve. A quem ele vai se entregar, a quem ele vai se render espiritualmente. Eu e você precisamos decidir o que será futuramente. O tempo presente aqui passa, nossa idade está chegando, né? O pastor Lucas aí já está mais próximo de Deus do que nunca. Ele não fez aniversário? Não é? Então é assim, você vai, né? vai fazendo aniversário, vai se aproximando de Deus ou não? Tem que tomar cuidado, não pode dar bobeira não. Então, queridos, ninguém quer morrer, né? Por que ninguém quer morrer, irmãos? Por que você quer morrer, Glauber? Por que você não quer morrer? Por que ninguém quer morrer? O que você fez para ele? Pegou o cartão de crédito dele? Que é a morte. Pegou o cartão de crédito do cara, Senhor, melhor que eu morra, Senhor, do que receba aquela fatura. Não pegou, não? Mas sabe por que ninguém quer morrer, mas é simples. Porque lá no Gênesis, Deus criou o homem para viver eternamente, não para morrer. Então não está em nós a morte. Por isso que nós não queremos a morte. Porque se Deus nos criasse para morrer, seria automático. Vou morrer, que bênção, vou morrer. Não vejo a hora de eu morrer. Mas a gente não quer. Por quê? Porque nós não fomos criados para isso. O homem foi criado para viver eternamente. Amém? Diga assim, o homem foi criado para viver eternamente. Por isso que nós não sabemos lidar com a morte, amados. Então vejam bem, quando você pega lá na Bíblia, Deus criou os céus, o mar, a terra, as luminárias, o mundo selvático, o mundo animal, criou o homem, sua imagem e semelhança e tal, descansou no 7º dia e viu que tudo quanto fez era bom. Não é? Então era bom, o homem era eterno. Infelizmente veio o pecado e aí Deus falou, olha, o pecado traz a morte. Por quê? Porque era uma sentença para cortar a vida. Para que o homem não vivesse eternamente em pecado. Então a opção, não é? Deus já cortou o vínculo ali na sabedoria infinita dele, né? Já tem a sentença para isso. Então, amados, o povo de Deus aqui recebeu um ultimato. Vocês têm que saber. E o interessante é que quando você aqui, olha, embaixo ali, a última frase ali, depois, seguiu. O povo, porém, não. O povo não respondeu nada. Que povo é esse? O povo escolhido por Deus
para glorificar a Deus, para prestar-lhe cultos, para lhe fazer holocausto, para lhe consagrar ofertas alçadas. O povo que foi chamado para de meses em meses fazer festas, glorificar o nome dele, exaltar o nome dele. O povo que foi chamado para que ele fosse conhecido nas demais nações. Deus escolheu, Deus podia se fazer conhecer, mas ele escolheu o povo. Esse povo aí, ó, que não respondeu nada a respeito de servir a Deus ou não. Sem convicções, nós não vamos a lugar nenhum. Nem na vida profissional, nem na vida material, nem na vida financeira, nós não temos convicções, nós não vamos alcançar nada. E aquilo que nós alcançarmos, nós vamos perder, porque não há convicções em nós. A tua vida espiritual tem que ser uma vida convicta. Você tem que ter convicção da tua salvação. Você tem que saber em quem tem crido, a razão da nossa fé. É a razão da nossa fé. Eu sei em quem tenho crido. O apóstolo Paulo diz, e que é poderoso para guardar o meu depósito. Depósito é fé, até aquele dia. Amém? Então você sabe em quem que você tem crido. Tem que saber em quem tem crido. Em quem você tem crido? Fala para mim, igreja. Jesus. Sabe? Você creu, primeiro, no primogênito de toda a criação. Você creu na primícia dos ressurretos. Ele é a primícia dos que dormem. O primeiro. Aleluia. Você creu no único. Você creu no fiel e verdadeiro. Você creu naquele em quem Deus se compraz, ou seja, eu tenho prazer. Você creu no único Senhor e Salvador. Você creu naquele que a Bíblia diz, no princípio era o verbo, a palavra, a ação, o realizador. E o verbo, ele estava com Deus, e o próprio verbo era Deus. Então você creu na essência de Deus, na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você creu naquele que é poderoso para curar doenças, para trazer libertações sobre a nossa vida, nos livrar das opressões, mudar situações na nossa vida. Você creu naquele que tem a chave da morte e do inferno. Sabe o que significa isso? Princípio de autoridade. Chave é autoridade na Bíblia. Chave da morte e a chave do inferno. Por que da morte? Porque ressuscitou. Por que do inferno? Porque foi lá, a Bíblia diz, desceu às partes mais baixas, pregou os espíritos em prisão, aqueles que estavam condenados, que não acreditaram que haveria um Salvador e já estavam em condenação. Não é? Quando você lê lá o livro de Lucas, aí você vê lá o rico e o Lázaro, e morreu o rico e foi sepultado, e estando ele no inferno, foi lá que Jesus Cristo foi testemunhar, inclusive para esse cara que morreu durante o ministério de Jesus Cristo e morreu sem a salvação. Foi lá testemunhar para ele, pregou os espíritos em prisão, subindo, levou ao alto o cativeiro, aqueles que esperavam a promessa, aqueles que criam, aqueles que acreditaram, passando pelo Calvário novamente, pegou aquele ladrão que estava do lado, que creu também na promessa, que ele disse, hoje você vai comigo para o paraíso, pegou aquele camarada, aleluia, e o levou para a glória. Esse é o Jesus que você creu. É esse Jesus que eu criei. Se Baal é Deus, segue, mas se o Senhor é Deus, glorifica, exalta, engrandece, aleluia, sirva, preste culto, aleluia, exalte ele, engrandeça o nome dele, aplique o seu coração, leia sobre ele, faça jejuns, peça a bênção dele, clame por ele, aleluia, invoque-lhe o nome, porque ele é o Deus poderoso. É assim que Elias estava falando para o povo. Vocês precisam ter ânimo. Vocês precisam
Sabe, entender que o Deus que nós servimos não é essas coisas pregadas por aí, não é essas coisas esculpidas por aí. O Deus que nós servimos não é uma projeção da mente humana, Ele é o sempiterno, Ele é o que sempre existiu, Ele é o que sempre existirá, Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é o excelso, o Deus todo-poderoso, Criador de todo o céu, de toda a terra. Do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos os seus moradores. É Ele. Esse é o nosso Deus. Mas o povo de Deus não tinha resposta. Não tinha resposta. Amados, algumas coisas nós temos que também observar na situação. Primeiro, a situação que Israel está vivendo, o tempo de apostasia também muito grande, um tempo de desafio de fé. E você hoje está vivendo o tempo de desafio de fé. Os profetas de Baal, eles estão por aí, né? Os imitadores de Deus estão por aí. Então, muitas coisas, né, elas estão acontecendo. E o perigo disso entrar no nosso coração é muito grande. Sabe, essa possibilidade, ela existe? Existe. Sim, essa possibilidade, ela existe. Então, nós temos que ter as nossas convicções, estarmos firmados na nossa fé. Por quê? Porque, olha, hoje, o desenvolvimento da ciência, não é? A multiplicação da ciência, que já é bíblico também, não é? Você vê aí que hoje a informação, não é? As coisas estão andando tão depressa que o ser humano está ficando lento. Então o cara hoje, para ele se agilizar, interessante que antes para a gente se agilizar, a gente tinha que correr, se deslocar, levantar mais cedo. Hoje não, hoje o cara tem que sentar numa cadeira, né, diante de uma escrivaninha, de uma máquina, e ali é que ele vai ser ágil, ali é que ele vai se agilizar, né, através daquilo que é o virtual. Então ele vai conseguir alcançar aí um enorme sucesso, não é por causa disso. E essas coisas, amados, assim, ó, só que, porém, isso está dentro da nossa casa. Os crentes até do século passado combatiam muito o televisor. Muito. Aí as igrejas começaram a transmitir os cultos. Aí os crentes tinham que comprar televisão. Aí liberou. Então não era pecado, mas agora não é mais, não é? Então aquelas coisas e tal. Essas coisas dogmáticas que mais confundem do que levam para o céu. Mais confundem do que transmite a salvação. Não é? E hoje, amados, essa mídia está dentro da tua casa. Mas olha, tudo está ali dentro. Tudo que é bom, mas tudo que não presta também. Está lá na cabeça, no cérebro daquela máquina lá. E está aí à disposição. Então hoje, as informações, elas chegam rápidas demais. A nossa curiosidade se aguça a cada momento. E nós precisamos tomar cuidado com os nossos filhos. Nós tivemos um menino lá em Cotia que foi uma vítima virtual de um pedófilo. Até que a mãe dele descobriu a coisa assim, e o menino estava, garoto de 10, 12 anos, tem a sua inocência aí, não é? E cheio de promessas, e eles começam bacaninha, né? Oi, como é que é seu pai, sua mãe? Seu pai é legal, tal. E aí começam as informações, né? Você vai na escola, não vou, tal. Oh, que bacana, puxa vida e tal, né? Oh, também conheço bastante gente lá nessa escola que você vai e tal, assim, tal, né? Ah, sou da igreja. Oh, conheço gente lá nessa igreja. Oh, na igreja, tal. Oh, eu conheço, tal, e vai, não é. Você tem notebook? Não tenho, tal. Mas você está acessando aí. Ah, não, esse aqui é o computador da minha mãe, tudo tal. Ô, cara, vamos fazer o seguinte, meu. Dou um notebook para você, te dou um tablet, te dou isso, te dou aquilo. É uma questão só de marcar um encontro, não é assim que funciona? E vai, pega, e a criança vai. Adulto também entra. Aí. Quantos aí não morrem aí por uma paixão, não morrem por um amor, né, que conheceu lá não sei aonde, conheceu lá no lugar. Então, funciona desse jeito. Então a tecnologia, amados, ela é boa, ela é maravilhosa. Mas lembre-se de uma coisa,
Capeta não é tonto, não. Ele também tem o que é dele lá. Ele também tem a porção dele, as regras dele lá. E isso, amados, confunde muitas vezes o povo de Deus. Por quê? Porque traz uma frieza no coração. É muita informação e muito besterol. Então, você é um servo de Deus, você tem que ler a Bíblia. Você tem que se orientar pela Bíblia. Porque hoje você vê muitas vezes uma parafernália de informações, não é? E um amontoado, amados, de oportunidades e de facilidades para que o indivíduo possa receber o bem sobre si. A libertação, a cura, a transformação, o sucesso, não é? Enfim, engrossam a nossa vaidade. Então vai se oferecendo tudo que são coisas. E se nós não nos detivermos mediante a palavra de Deus, nós vamos ficar como esses caras aí, ó. O povo, porém, nada lhe respondeu. Nós vamos ficar sem convicções. Nós vamos ficar sem respostas para muitos convites. Nós vamos ficar à mercê da religiosidade. Nós vamos ficar à mercê de ações de verdadeiros maníacos espirituais. Por quê? Por nos faltar o conhecimento. Esses profetas que estavam aí, amados, o que mais eles praticavam era orgia sexual. O que mais acontecia aí nesse reino. Então era um lado carnal, indutivo e convidativo. E o povo de Deus começava a ver tudo aquilo e falar, não é possível. Não é possível que seja tão ruim assim, não é possível que Deus seja assim, não é possível que Deus também. Aí nós começamos a dúvida, amados. Traz a insegurança traz medo, e o medo traz a acusação. Não é possível que Deus seja tão mau assim. Uma pessoa chegou para mim uma época assim e falou assim, Luiz, eu queria entender uma coisa assim. Os crentes ficam falando que este mundo vai acabar, este mundo vai acabar, este mundo vai acabar. Ele falou assim, mas as maternidades estão cheias. Está nascendo criança aí no mundo inteiro aí. Tem quilômetros e quilômetros aí de mulheres grávidas, essas coisas. Como é que esse mundo vai acabar? Eu falei, qual é o problema de mulher grávida, nascer criança, acabar o mundo? Eu falei, qual é o problema? Não, então, mas eu não acredito que Deus irá fazer isso. Eu disse para ele assim, olha, você acredita no dilúvio? Porque os caras falam, não acredito e tal. Eu falei, então, tchau, Deus abençoe. Vou conversar com você porque você não acredita em nada. Vou perder tempo. Não, claro que eu acredito e tal. Você acha que tinha criança, tinha mulher dando à luz, tinha recém-nascido ou não? Ah, tinha. Então já começou a cair por terra a sua teoria. Você acha que em Sodoma e Gomorra, onde Deus mandou um fogo dos céus e destruiu aquelas cidades, você acha que tinha mulher grávida e criança lá? Não. Ah, tinha bastante. Fala, então, não é dessa forma que nós julgamos. Não é dessa forma o nosso pensamento. Deus tem a sua soberania. E Ele age operando quem impedirá. E é lógico que nós buscamos o lado bom disso. Nós buscamos esse poder e essa autoridade realizadora e operadora para o nosso benefício. Operando quem impedirá. Então eu quero que esse poder realizador, este poder, seja a meu favor. Mas a Bíblia também está nos informando que Deus é soberano. Ele faz como quer, quando quer. E do jeito que Ele quer. E não há quem possa impedi-lo. E essas coisas a Bíblia nos informa. O povo não respondeu nada, o povo estava inseguro. Hoje, amados, você vê tanta coisa, você vê tanta proposta dentro do plano dos evangelhos, vejam bem, não da Bíblia, daquilo que se planejou sobre a Bíblia. Que às vezes o crente fala, meu Deus, quem será que está certo? A Bíblia está certa. A palavra de Deus, ela é certa. Amém. E todos aqueles que se aproximam dela têm uma grande possibilidade de errar menos.
Porque a Bíblia diz assim, olha, aquele que não peca, que diz que não peca, é porque não sabe o quanto peca. Então, quando nós se aproximamos muito da palavra de Deus, nós temos a possibilidade, grande chance de errar menos. Porque o erro está em nós. O apóstolo Paulo diz assim, ó, miserável homem que eu sou, se eu esperasse Deus somente no século presente. O bem que quero não faço, mas o mal que não quero está em mim. Não é? Ele colocou algo tendencioso, algo de natureza, de origem pecaminosa, não é? Do nosso ancestral. O dia que você me desobedecer, você vai morrer. Não é? E a desobediência veio. Então a Bíblia fala, por um homem entrou a desobediência. E por este homem a morte, o pecado, a condenação, mas um homem trouxe a obediência até a morte, morte de cruz. Deus o exalta soberanamente, lhe dá um nome sobre todos os nomes, não é? E ordena que todos se dobrem diante deste nome, todo joelho, toda língua confesse, não é? Que ele é Senhor nos céus, na terra e embaixo da terra. Então por este homem entra a salvação, mas a morte está reinando, a condenação está reinando, o mal está reinando, o desígnio do coração está reinando. Então você é um servo de Deus, você serve ao Senhor. Não é? Quem te cura? Jesus. Quem te liberta? Jesus. Ele é o nome sobre todos os nomes. Quem traz a bênção para a tua vida? Jesus. Quem abençoa o teu casamento? Jesus. Eu tenho que ter minha convicção. Senão eu preciso arrumar uma entidade para cada coisa. E elas existem por aí. Um ajuda isso, outro ajuda aquilo, outro ajuda... Por quê? Porque é uma verdadeira incompetência espiritual. Mas Jesus Cristo é toda a suficiência. Amém? Então nós precisamos crer e entender neste mundo tenebroso, neste mundo de oferendas, neste mundo de rituais, sabe, amados, que Jesus Cristo e a sua palavra são, aleluia, aquilo que Deus deixou para mim e para você de mais poderoso e mais eficaz, aleluia, na face da terra. A palavra de Deus, eu zelo pela minha palavra para fazê-la cumprir, aleluia. Então a palavra de Deus com seu poder realizador na nossa vida, em nossas vidas, aleluia. E Jesus Cristo, seu Filho, a fiel testemunha, aleluia, dando-nos toda a cobertura que nós precisamos. Nós precisamos ter essa convicção, fugir do pecado, fugir da aparência do mal, fugir daquilo que é transgressivo espiritualmente, fugir daquilo que viola os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos, por quê? Por causa da nossa convicção, porque o Senhor é Deus, amém? Porque nós temos essa convicção, aleluia. Porque vocês cocheiam entre dois pensamentos? Porque você acha que hoje Deus é bom, mas a hora que você chega diante do pecado, diante das propostas, diante das ofertas, você se esquece dessa bondade, dessa infinita misericórdia, desse amor, dessa grandeza? Não é porque você não pode ver que Deus não esteja vendo. Não é porque você não saiba que Deus também não saiba. Não é porque você nunca viu que não existe. Lembre-se disso. Deus diz na sua palavra, as trevas e a luz diante de mim são a mesma coisa. Não há dissensão de trevas e luz para Deus. Isso existe para mim e para você, mas para Deus não. Amém? Por quê? Porque Ele é a essência. Ele é a essência. E nós precisamos disso. Nós precisamos desses valores na nossa vida para que nós possamos suportar os dias maus. Este povo foi influenciado pela parafernália religiosa da época, amados. E hoje tem crente fazendo regressão. Hoje tem igrejas aí ensinando a regressão, ensinando os cristãos aí a regredirem no seu passado e até se imaginarem numa espécie de hipnose dentro do ventre de suas mães, para que possam receber cura, para que porventura, lá no ventre da mãe, a mãe brigou com o pai deu uma bica na mãe, a mãe falou não quero esse filho, e aquela coisa toda, e você hoje é essa coisa aí, porque lá no ventre da tua mãe, irmãos, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você é por opção e por escolha. Não por passados, porque em Cristo Jesus se rompem os laços, em Cristo Jesus se para a maldição, em Cristo Jesus se encerra um ciclo pecaminoso.
um ciclo de maldição, de destruição. Por quê? Porque ele disse que Satanás veio matar, roubar e destruir, mas ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então em Cristo Jesus se encerra a tua vida passada e começa uma nova vida. Por isso, você não precisa ser aquilo, aquele, aquela. Você tem que viver o novo de Deus para a tua vida, a tua nova natureza em Cristo Jesus. A Bíblia diz, se já estáis mortos com Cristo, é a nossa esperança. Então em Cristo nós morremos e em nós ressurgimos, aleluia, para uma nova vida, para um novo tempo. Se o Senhor é Deus, segue Ele. Aleluia. Confia nele, creia nele. Sabe, amados, a fé, ela é algo, em Cristo Jesus, é algo insubstituível. Nunca troque isso por nada. Por maior que seja a oferta, por maior que seja a proposta. Sabe, às vezes, a gente vê as coisas absurdas aí. E eu, quando eu vejo, eu fico martelando mesmo. Tá? Tem aí uns panfletozinhos e uma fitinha. Amarra essa fita no teu pulso. Todas as tuas cargas negativas, essas coisas vão passar para essa fita. Uma fitinha de papel. Tá? Terça-feira, o dia tal, vem aqui nesse endereço, nessa igreja tal, assim. E todos os seus problemas serão resolvidos. Irmãos, sabe, eu pego uma fita dessa assim, pego um papelzinho desse assim, eu digo assim para Deus, Deus, eu quero que o Senhor me responda uma coisa. Se isso aqui resolvia, por que o Senhor permitiu Jesus Cristo vir? Por que o Senhor permitiu o cara tomar uma surra? Por que o Senhor permitiu ele sangrar até a morte? Por que, Deus, que o Senhor fez isso? O Senhor podia ter mandado uma fita para nós, pô. E aí no céu deve ter um rolo grande. Mas o Senhor permitiu que o teu filho sofresse tudo isso. E aqui, ó, os meus problemas serão transferidos para uma fita de papel. E depois ela vai ser queimada numa espécie de altar. E resolveu o problema. Meu. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outra maneira, amados, da bênção de Deus estar sobre a nossa vida. Jesus Cristo, aleluia, o Filho de Deus, o enviado, o ressurreto, o Todo-Poderoso, aquele que está à destra do Senhor, aquele que intercede por nós, aleluia, aquele que nos deu uma promessa maravilhosa, voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aquele que disse assim, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar ninguém órfão, eu vou enviar o Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo, ele vos convencerá do erro, da justiça, do juízo, ele estará convosco, ele vos ensinará todas as coisas, aleluia. Oh, louvado seja Deus, esta é a nossa porção, amados. Esta é a nossa porção, e eu não posso acreditar que aquele, aleluia, Jesus Cristo falou assim, ó, ele me glorificará, porque ele recebeu do que é meu. Eu não acredito que esse que recebeu do que é de Deus e o glorifica e veio para me convencer do erro, da justiça e do juízo, tenha, sabe, criado uma espécie de fita para resolver os meus problemas. Não foi ele que inspirou ninguém para fazer isso, pode ter certeza, porque Jesus Cristo falou, ele recebeu do que é meu. Aleluia. Aleluia. Nós, quando desejamos a salvação, entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Temos Ele como Senhor e Salvador. Quando o anjo anunciou a Maria, diz assim, olha, e ele se chamará Jesus, porque o pecado do seu povo levará sobre si. Aqueles que andavam em trevas viram a grande luz, e os que habitavam no vale da sombra da morte, a luz raiou. Vejam bem, amados, os dois processos, as duas condições. Aqueles que estão, sabe, em trevas, eles viram a luz. O que significa isso? Significa que esses ainda têm um estado de consciência, só estão caminhando para a morte,
só estão debaixo da sentença da morte, mas existe uns que estão piores, esses que habitam já no vale da sombra da morte, esses não vê mais a luz, esses não têm mais condição de ver a luz. Então a Bíblia diz, ó, para esses a luz raiou. Para esse a luz foi intensa, para esses que estavam encobertos pelas trevas na escuridão da morte, a luz invadiu, a luz rasgou, a luz foi até eles, porque eles não tinham mais condições de ver. O equilíbrio de Deus, o poder de Deus, a razão de Deus. Aleluia. Todos nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas aleluia, a luz, nós vimos a sua luz. Louvado seja Deus. E quantos estavam na prostituição, nas drogas, sabe, sentenciados à morte, no caminho da morte, algemados, amarrados por Satanás, sabe, verdadeiros escravos. A luz raiou, a luz foi até lá. Aleluia, a luz foi brilhar nesses corações, foi aquecer esses corações. Não foi uma fita, não foi um sabonete, não foi uma flor, não foi uma cor, não foi um dedo, não foi um plástico, não foi uma imagem, não foi um objeto, não foi um líquido, não foi uma terra, não foi uma porção, aleluia, foi o Filho de Deus, o poder de Deus, aleluia, que se aperfeiçoa em nossas fraquezas, aleluia. Se o Senhor é Deus, segue, aleluia, glorifica, exalta e dá glória, aleluia, porque Ele é Deus. Elias estava falando isso. Olha. Se o Senhor é Deus, segue Ele. Tenham convicções. Sabe, amados, Elias, ele faz um desafio interessante. Ele faz um desafio interessante. Ele diz assim, olha, tragam-nos 2 animais, 2 novilhos. E cada um aí, ofereça o seu novilho aí, para o seu Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal, eles pegaram um novilho, um animal, e sacrificaram o animal. Foi algo ali horrível, porque o pessoal, eles sangra o animal, né, e deixa o animal se bater, né, e quanto mais ele se bate, né, na sua veia, na sua artéria, mais o sangue jorra, né? Mais o sangue jorra. Então ele vai se batendo, se batendo, se batendo e ia jorrando aquele sangue. E o animal ia ali, né? E aquela coisa toda, e eles certamente se misturavam com aquele sangue. Depois o sangue do animal não foi suficiente, não houve resposta. Então eles começaram, primeiro, as suas oferendas aos seus deuses, a orgia. Uma coisa horrível ali. Depois eles começaram a automutilação, a se retalharem, porque o sangue não foi suficiente, então agora eles estavam se cortando. E aquela... Por isso que aquele cara fez aquela música, Quanta lameira. Não virou uma lameira lá? Não deu certo não? Ligou não? Então, amados, aquela coisa toda lá, aquela parafernália de acontecimentos, daqui a pouco vai Elias. Elias pega o animal, sabe, como Deus mandou, como Deus falou, sem causar sofrimento ao animal, faz o sacrifício do animal, limpa as partes do animal, tira toda a gordura, toda a frissura, todos os órgãos internos, coloca em um recipiente, num local adequado, pega o sangue, faz um altar, asperge esse sangue no altar, corta o animal no meio, abre ele em 2 partes, coloca ali sobre o altar, faz a coisa adequada como Deus manda, sabe, da forma que Deus instruiu. Amados, a palavra de Deus é instrução para mim e para você. E se eu e você queremos obter sucesso, se eu e você queremos alcançar algo na nossa vida relacionado a Deus, nós precisamos pôr em ordem
a nossa vida espiritual, nossa forma, nossas atitudes, o nosso eu. Nós precisamos repreender o espírito da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Não é? Então esse espírito não serve na nossa vida. Não é? Nós somos servos do Senhor. E o servo, a atitude dele é de obediência ao seu Senhor. Se Deus, se o Senhor é Deus, então eu vou segui-lo. Jesus Cristo falou, quem me segue, me serve. Quem me serve, me segue. Então, Deus é poderoso, é o Senhor, então vamos segui-lo, vamos servi-lo. Mas vamos aplicar o nosso coração. Não vamos ser meninos inconstantes na fé, que hoje estamos lá no altar, mas amanhã nós estamos procurando o altar. Não. Nós vamos ter um equilíbrio espiritual na nossa vida. Não deixa que os problemas deste mundo, as dificuldades que assolam aí a todos, venham a mexer com a tua fé, venham a inviabilizar o seu credo. Não deixa que isso tome conta da sua fé, seja maior do que a sua fé no Deus Todo-Poderoso, que resolve todas as coisas, o Deus que soluciona, o Deus que caminha à frente. Não foi lido aqui? Não foi? Isaías 45? Eu sou o Senhor teu Deus, caminho à tua frente, direito caminhos tortuosos, quebro potes, pedaço ferrolhos. E faço o que mais? Te mostro tesouros escondidos, riquezas encobertas, tesouros das escuridades, escondidos, e riquezas encobertas. Para quê? Para que você saiba que eu sou Deus, eu sou o Senhor. Então Deus é a nossa suficiência. Nós vamos confiar em Deus, nós vamos esperar em Deus. Aleluia, ainda que muitas propostas cheguem, ainda, não é, que você esteja aí envolto aí por essa parafernália espiritual que tem por aí. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Aleluia. Mas é muito complicado, eu não entendo. Você não precisa entender, precisa ler. Quem faz você entender é o Espírito Santo de Deus. E para que você quer entender tudo? Depois você não vai explicar nada para ninguém. Só leia. O Espírito de Deus nos fará lembrar de todas as coisas dentro daquilo, do campo da sua necessidade, dentro do campo da tua aflição. Ele vai te fazer lembrar. Quantas vezes você está aí aflito, está aí num problema tal, e você se lembra de uma ministração, de uma pregação? Acha que foi sua mente que buscou isso? Não, tua mente estava ligada ali na tua aflição, na tua luta. Quem levou isso para você foi o Espírito Santo de Deus, e Ele vos fará lembrar de tudo quanto vocês viram e ouviram, aleluia. Todas as coisas, essa é a ajuda de Deus, essa é a colaboração do Senhor. Portanto, diante da tua tentação, diante da tua aflição, lembre-se disso. Deus, Ele é socorro presente na hora da angústia. Jesus Cristo disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmão, para que você quer Deus com você toda hora? Eu preciso de um Deus por causa da cobertura espiritual. Eu preciso de um Deus por causa da santidade dEle. Eu preciso de um Deus por causa da sua proteção. Eu preciso de um Deus por causa do seu livramento, dos seus milagres, suas maravilhas. E eu preciso de um Deus, aleluia, porque eu preciso estar protegido, me sentir seguro e protegido. Eu preciso de um Deus porque tem coisa que eu não vou poder resolver. Eu preciso de Deus por quê? Porque tem coisa que eu não vou poder, não vou encontrar a solução. Existirão coisas que eu não terei as respostas. Por isso eu preciso de Deus. Eu não preciso do natural, natural eu sou, eu preciso do sobrenatural. Por isso que Jesus Cristo disse, estou convosco. Amém? Aleluia. Ele é o que opera tudo em todos. Ele é toda a suficiência. O seu poder se aperfeiçoa em todo tipo de fraqueza. Amém? Se o Senhor é Deus, segue a igreja, glorifica, canta, tenha prazer, sinta alegria de vir à igreja. Amém? Dia de culto, para mim e para você, tem que ser um dia de alegria. Aleluia, um dia de encontro. Aleluia, eu vou estar na presença do meu Deus, vou aprender, vou cantar para Ele, vou glorificar o nome dEle. Aleluia, eu vou prestar meu culto. Eu vou apresentar-me ali, vou apresentar o meu corpo no meu sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, é o meu culto racional. Vou ali cultuar, vou ali dar glória a Deus, vou ali, aleluia, dar esse tempo ao Senhor meu Deus, aleluia, com alegria. Nada façais por vanglória ou por contenda, a Bíblia diz.
Então, com alegria, aleluia, com disposição na alma. Por quê? Porque a bênção de Deus também é com alegria. A bênção de Deus, aleluia, é com porção. É boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, aleluia. Amém? Então é dessa forma que Deus age, é dessa forma que Deus dá, é dessa forma que Deus faz para mim e para você. Esse é o desejo do coração dele. Bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de morte, para vos dar o fim que desejais. Amém? Olha que promessa bacana do Senhor, olha que coisa do Senhor para a minha vida, para a tua vida, para todos nós, aleluia. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus. Deus não tem prazer na morte de ninguém, Deus não tem prazer na destruição de ninguém, sabe? Aliás, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Agora eu tenho um recado para você. Preste atenção, Deus não tem prazer na morte do ímpio, por quê? Porque o ímpio está condenado, amados. E se ele morrer, ele nunca mais verá Deus. É para sempre essa separação. E ele vai viver eternamente em sofrimento e sem Deus e sem uma oportunidade na vida. Mas agora quando chega no crente, irmão, a coisa muda. Por isso que eu falo para você, fique esperto. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E aí, irmãos? Não vai dar um glória a Deus? Não vai dar um glória a Deus? Oh, aleluia! Irmãos, preste atenção nas palavras de Jesus. Na Santa Ceia, sentado ali com os discípulos, ó, desejei muito comer convosco esta Páscoa. Amém. Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa. E não a farei novamente, até que eu faça no reino do meu Pai. Vou preparar-vos o lugar. E aí? Está pronto para morrer? Dentro da vontade de Deus, amado, dentro do plano de Deus. A gente quer viver, né? Lutamos pela vida. Porque é assim que Deus quer. Não é? Assim que Deus quer. Deus não quer o crente lá igual Elias. Não, Senhor, sabe o que é? Senhor, Jezebel aí, quer me dar um pau, Senhor, não é justo isso. Oh, que coisa feia agora, vou apanhar de uma mulher. O que é isso, meu Deus, aqui agora? A mulher mandou me pegar aí, eu não sei mais o que eu faço. Deus, tira a minha vida, tira a minha vida. Deus falou, vou tirar. Primeiro, você desse buraco. Segundo, dessa agonia. Terceiro, debaixo desse espírito miserável que você entrou de medo. Tá. Pode falar, né? Está lá na internet. Né? Falar tá fazendo cocô para as pernas, fica ruim, né? Elias, seu cocôzão. Levanta, sai daí. Ah, Senhor, o que eu vou fazer agora? Você vai ungir Azael, rei da Síria, porque o teu ministério profético é para isso, é para levantar reis, é para estabelecer reinos, aleluia, porque você é meu servo. E eu não quero você enfiado nesse buraco aí. Chorando, comiserando. Não quero. Eu te chamei para a luz. Deus te chamou para a luz. Deus te chamou para a alegria. Não quero. Deus não quer ver nenhum crente. Senhor, é melhor que eu morra mesmo. Não vai dar certo na minha vida. Não vou ganhar na loteria mesmo, Senhor. Tá. Já botei tanto na telecena e aquela coisa. Não ganho. O cara ganhou. Senhor, olha que maldade, Senhor. Fiz 5 apostas. O cara lá ganhou e não foi buscar grana, Senhor. Eu quero morrer. Já comprei tanto título de capitalização, Senhor, não capitalizou nada. O cara só captou, entendeu? Só captou minha grana, mas não me capitalizou em nada. Eu quero morrer. Não, eu quero viver, Senhor. Eu quero dar muito glória a Deus ainda. Amém? Eu quero saúde, disposição, aleluia, para realizar. Quero alegria no meu coração, porque o teu Espírito Santo traz gozo, paz e alegria, aleluia. Louvado seja Deus. Quero viver, não é, com a minha família, quero ver minha mulher velhinha, que só. Né, Jorge? Quero ver ela velhinha. Claro que você vai ficar velho, agora não vai ficar velho. Eu não vou ficar velho. Tá bom, então congela ela, pastor irmão, você vai. Aí ela vai congelar. Ela não vai ficar velha, ela vai congelar. Né? A Alessandra vai congelar. Então o pastor vai, né? Louvado seja Deus. Também a hora que descongela é rapidinho, né? Envelhece rapidinho. Amados,
Aleluia. Alegria e disposição, por quê? Porque o Senhor é Deus. Aleluia. Porque meu Deus é o Deus Criador, o Criador de todo o céu e toda a terra. Aleluia. E os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Aleluia. E eu faço parte, aleluia, daquilo que Deus falou. Os meus olhos procuram os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Diga assim: eu sirvo ao Senhor, porque só o Senhor é Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia não confunde ninguém. A Bíblia é um livro simples, não é? E muitas vezes a gente que cria confusão, né? Ah, que livro complicado. É complicado nada. Você só começa a ler. Complicado são aqueles tramas policiais, aquelas coisas tudo lá tal, né? Aquilo é complicado de ler. Né? Mas para quem gosta, né? Mas a Bíblia é um livro explícito para você, um livro muito bom. Um livro que fortalece teu corpo, tua alma, teu espírito, aleluia. Né? E a palavra do Senhor, ela é regeneradora, é restauradora. Amém? Irmãos, assim, olha. Nós vamos orar agora. Nossa reunião está se encerrando. Tá? Se tem alguma dúvida no seu coração, algum pesar, algum momento passou, tá, pelo seu coração primeiro, aqueles sentimentos que a gente tem, não é? E que isso, amado, se alimenta de uma forma tão rápida, sabe? Passou aí por uma luta, tá? Deus se esqueceu de mim, Deus não se preocupou muito comigo, tá? Aquela coisa. E